Por que investir em imóveis em Portugal? Essa, sem dúvida, é uma das perguntas que a gente mais recebe dos nossos clientes. E nesse vídeo, a gente vai falar em que situações vale a pena e como fazer isso. Então fica com a gente até o final para tratar desse tema que tanto gera interesse e curiosidade. Olá, eu sou Marcela Casarim, sócia do Grupo Arcane e head da Arcane Portugal, a nossa operação em Lisboa e no Porto com as nossas novas filiais. Nesse vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre investimentos em imóveis em Portugal. Quando é que vale a pena e como fazer? Primeira coisa a ser considerada é entender qual o seu objetivo. De cara, a gente tem aí dois perfis. Primeiro, você tem interesse em morar em Portugal, o que é muito natural, muitos clientes nossos estão fazendo esse movimento de mudança, de relocation, que a gente chama. Afinal, é um dos países mais seguros do mundo, está sempre figurando no ranking dos países mais seguros, tem a facilidade da língua, tem a proximidade de voos. Então, para quem quer experimentar, viver numa nova cultura, viver num país europeu, esse tem sido um destino muito procurado. E a gente também tem os nossos clientes que querem investir em imóveis em Portugal. E aí, esse é um outro perfil que vai levar em consideração também o retorno desse investimento. Então, para quem quer morar, normalmente o que a gente vai olhar? Qual o tipo de imóvel que a pessoa quer, o tamanho da família, as regiões. Normalmente os clientes optam por Lisboa e Porto, que hoje não são regiões tão baratas, com um metro quadrado tão barato, mas que são as maiores cidades. Então, acesso a escolas, questão de documentação, de localização, de facilidade de trajeto, ou então algumas cidades universitárias também são o foco. Então, quando a gente vai tratar de um cliente que quer morar em Portugal, e esse é o principal objetivo, a gente não olha tanto para o retorno do investimento, mas a gente olha muito para as características da casa onde você quer morar. Então, eu quero uma casa pequena, eu quero uma casa para a família toda, eu quero uma casa que eu vou e volto, porque eu ainda vou ficar com uma ligação muito forte com o Brasil, ou eu vou ficar definitivamente em Portugal. Tenho filhos pequenos, eu tenho filhos em idade de faculdade. Todos esses fatores, eles precisam ser levados em consideração quando a gente está fazendo uma pesquisa de imóveis para moradia. Agora, falando mais para quem busca os imóveis em Portugal como investimento. Porque quem quer morar normalmente já sabe mais ou menos como que é o seu cantinho, Agora, quem quer investir precisa levar em conta alguns fatores. O primeiro deles, ainda vale a pena? Dizem que os imóveis em Portugal estão muito caros, que talvez não faça mais muito sentido, mas a gente pode pontuar aqui que o mercado ainda está muito aquecido para investimentos em imóveis em Portugal. Tem muitos grandes eventos para ocorrer nos próximos anos, incluindo a Copa do Mundo em 2030, que vai ser em Portugal, Espanha e Marrocos. Então, muitas melhorias também estão sendo feitas no país. A gente tem regiões próximas a Lisboa e a Porto com uma média, uma projeção de valorização, seguindo o histórico dos últimos anos, de 10% a 15%. Então, são regiões que a gente está falando como Gaia, que é ali do outro lado da ponte do Porto, ou Setúbal, que também é muito próximo de Lisboa e vai ter um novo aeroporto para a Copa do Mundo. Além dessas, existem, claro, outras regiões. Eu quis dar só aqui dois exemplos, mais próximo de Lisboa e mais próximo do Porto, de localizações em que a gente tem olhado com bastante atenção, com bastante cuidado, porque tem tido ali um aquecimento do mercado com uma valorização bem interessante para os nossos clientes. Além da valorização imobiliária, que por si só já é um atrativo, vale a pena considerar também a questão cambial. A gente sabe que o euro é uma moeda forte, que está sempre pareada com o dólar. Então, quando você faz um investimento em um imóvel em Portugal, você está investindo em uma moeda estrangeira, você está investindo em euro, que é uma moeda forte. Então, vale a pena considerar também que o seu investimento em um imóvel europeu está mantendo ali o padrão da valorização cambial também do seu ativo. Não apenas a valorização imobiliária, que, como eu falei, hoje nessas regiões a gente está considerando aí uma média de 10% a 15%, que é o que vem sido historicamente, já é uma valorização relevante. Somada à valorização cambial, faz bastante sentido financeiramente. Além da valorização imobiliária e da valorização cambial, a gente tem como vantagem também
a diversificação do seu patrimônio, né? O ideal não é que você invista tudo, como a gente sempre fala aqui na Arcane, né? A gente divide os ovos ali em várias cestinhas. Então é importante que você tenha investimentos no Brasil, investimentos elaborados dentro da sua carteira pelo seu assessor, isso é bem importante. Mas se você pode diversificar, é uma recomendação também de investimento em um patrimônio mais conservador, digamos assim, afinal a gente está investindo em imóvel, né? É um investimento imobilizado, mas que vale a pena considerar também como diversificação. E aí surge a dúvida, que é natural. Poxa, Marcela, mas como é que é esse investimento? Ele é feito todo de uma vez, 100%? Tem que comprar à vista, porque a valorização da moeda está alto, o câmbio. Então eu já adianto que não, gente. Uma outra vantagem muito interessante, e talvez essa seja a mais surpreendente para quem é brasileiro, né? A gente está acostumado aqui com taxa de financiamento imobiliário nos bancos em torno de 10%, atualmente até 12% algumas propostas, mas em Portugal o financiamento imobiliário, né, que eles chamam de crédito habitação, hoje está em torno de 3% ao ano. A gente já viu propostas recentemente até de 2,5%, mas para manter aí uma média conservadora, 3% ao ano. Isso é uma taxa de juros muito interessante quando a gente está falando em termos de financiamento, de você pegar crédito, né? Porque o seu dinheiro continua investido, rendendo mais do que isso, seja numa aplicação nacional aqui no Brasil, seja também investimentos internacionais que a gente faz aqui na Arcane, abre conta no exterior. Então, você pode ter o seu dinheiro rendendo mais do que o que você está pagando de juros. E se você é brasileiro, a gente atualmente tem conseguido financiar em torno de 70% a 80% do imóvel. Se você é brasileiro, reside no Brasil, não é cidadão português, normalmente a gente consegue a aprovação para financiamento de 70% do valor do imóvel, você tendo que dar uma entrada de 30%, que já é muito próximo do financiamento que a gente tem hoje imobiliário no Brasil. Agora, se você já reside em Portugal ou se você é cidadão português, existe a negociação para conseguir até 80% do valor do imóvel financiado. Você tem que dar entrada de 20%. E por que que isso é muito interessante? Porque se você vai investir nesse imóvel, você não vai morar nele, você também pode deixar esse imóvel para alugar. E como em Portugal os custos de manutenção do imóvel são muito baixos, por exemplo, esqueçam esses condomínios milionários que a gente paga aqui no Brasil. Condomínio lá é uma despesa muito baixa, então o custo de manutenção é muito baixo. Então você consegue alugar esse imóvel e com o próprio valor do aluguel, você custeia as parcelas. No primeiro, segundo ano, talvez fique um pouquinho ali no 0 a 0 que você está pagando de parcela com o que você está recebendo de aluguel, porque você tem a questão dos impostos, né, e da manutenção. Mas como a tendência é de valorização, essa diferença entre o que você paga de parcela e o que sobra, ela começa aos poucos também a se distanciar, porque os aluguéis são reajustados e a parcela está ali no financiamento a juros de 3%, muito baixo. Então, no longo prazo também, a gente começa a ter um retorno cada vez mais expressivo. E no final das contas, vamos supor que você nunca morou nesse apartamento, você deixou ele alugado o tempo todo. Você acabou comprando um imóvel com 20%, 30% do valor da entrada, porque o restante das prestações, ele praticamente se pagou. Diante disso, sempre vem a pergunta: ai, Marcela, e se esse imóvel não alugar? Uma pergunta coerente, pertinente, mas nos últimos anos, o que a gente tem visto nesse mercado muito aquecido é que os imóveis não costumam ficar vazios por muito tempo. A gente nem recomenda Airbnb, tá, pessoal? É importante pontuar isso. Ah, eu vou alugar, vou fazer Airbnb, a gente nem recomenda. O mais interessante mesmo são os aluguéis de longo prazo, porque você já fica com aquele imóvel alugado, com a certeza do pagamento do aluguel, que você vai ali pagar a sua parcela. Então, é também um investimento que te dá retorno, é conservador e é tranquilo para gerenciar, né? Porque você já tem um contrato de longo prazo, você já tem o seu financiamento, o seu crédito de habitação fixado, né? Na negociação também desse crédito de habitação, você pode fixar por
3, 5 anos, depois pedir a renovação da fixação dessa taxa de juros. Então tem muitos mecanismos ali também para te dar mais segurança. Só para vocês terem ideia, né, hoje os nossos clientes eles têm tido um retorno bruto anual de 7 a 10% de valorização desse investimento, né? Quando a gente fala do líquido, de 4 a 6%. Se a gente está falando, né, de um imóvel, é um ativo muito conservador, esse retorno ele é muito interessante, em termos percentuais mesmo. Então, respondendo à pergunta inicial, ainda vale muito a pena investir em imóveis em Portugal. E como que a Arcane pode te ajudar nesse processo? Com a abertura das nossas novas 2 filiais, em Lisboa e no Porto, a gente agora tem uma equipe exclusiva dedicada a esse processo de A a Z de forma remota, para a comodidade dos nossos clientes. Ou seja, mesmo que você esteja no Brasil e não possa ir a Portugal, a gente vai fazer todo o processo para você. E quais são essas etapas? Primeiro, a gente tem a documentação necessária. A gente vai conseguir auxiliar vocês a obter toda essa documentação. A segunda etapa são as propostas de crédito imobiliário. A gente tem parceria hoje com os principais bancos em Portugal. A gente vai receber as propostas e te ajudar a analisar qual proposta vai fazer mais sentido para o seu caso. Uma vez aprovado o crédito imobiliário, a gente tem uma equipe 100% dedicada a pesquisar o mercado. Então essa equipe fica o dia inteiro visitando imóveis, analisando anúncios, ligando para proprietários, parceria com imobiliárias e corretores. E uma vez que a gente identifique oportunidades que têm a ver com o seu perfil, independente se é para morar ou para investir, a gente agenda essa visita e faz essa visita por FaceTime com você ou te manda os vídeos da forma como você preferir. Além disso, a nossa equipe conta com advogados para analisar toda a documentação desse imóvel, ver se está tudo certinho, também com engenheiro, porque ninguém quer ter essa surpresa de comprar um imóvel e de repente descobrir que a parte elétrica está ruim, ou que a parte hidráulica não está funcionando bem, ou pior, que você comprou um imóvel e fica em cima de um restaurante e você não consegue dormir lá dentro. Os nossos engenheiros, a nossa equipe de especialistas visita o imóvel e presta muita atenção em todos esses detalhes, justamente para evitar que você acabe caindo numa furada. E se você é um investidor, nossa equipe também tem economistas que vão elaborar business plan, né, com toda a projeção, viabilidade, expectativa de retorno, para que você tome a decisão de forma mais acertada. Seja porque você vai comprar para alugar esse imóvel, ou então se você quiser comprar um imóvel para reformar e revender. A gente também auxilia nesse processo. E falando em reformar, temos equipe disponível, arquitetos, engenheiros que acompanham a reforma. Como eu falei no início, é de A a Z, então é desde a documentação, escolha do imóvel, até a entrega dessa chave. E por fim, você tá com a chave, mas você não tem como gerenciar esse aluguel, a gente também consegue fazer o gerenciamento da locação. Listar o anúncio, receber os potenciais inquilinos, negociar, fazer os contratos, ou seja, é efetivamente todo o processo para você simplesmente receber o aluguel na sua conta e, claro, pagar a parcela do financiamento, se for o caso, né? Se você tiver optado pelo crédito habitação. E mantendo a nossa filosofia aqui na Arcane, que é de não deixar os nossos clientes desassistidos e sempre trazer as soluções 360, a Arcane Portugal não é somente a consultoria imobiliária. A gente vai também te auxiliar a fazer o câmbio, a garantir a melhor taxa nesse câmbio para dar a entrada no seu imóvel. A gente vai te auxiliar com a questão imigratória. Então, eu tenho direito à cidadania, eu preciso pedir um visto se eu vou morar lá, que tipo de visto? A gente também tem os profissionais para te atender. E, claro, a nossa área de investimentos internacionais. Quero abrir conta no exterior, quero receber esse aluguel no exterior. Qual a melhor forma de planejar a compra desse imóvel, mantendo os meus investimentos em dólar ou em euro? Nossos especialistas vão estar aqui para auxiliar vocês sem conflito de interesses. O nosso foco é sempre representar os interesses do nosso cliente, que é o comprador, não do vendedor. Então, fale com o seu assessor, agenda uma reunião com os nossos especialistas. Vai ser um prazer atender vocês, esteja vocês aqui no Brasil ou em Portugal.